tarefada, né? Mas que bom que nós estamos aqui hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui trabalham ou já trabalharam plantando alguma coisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós fazemos parte dos que não plantou, né? Tiozinho, você trabalha plantando o quê? Ou colhendo, no caso? Foi plantando, eu trabalhei plantando arroz, feijão, milho. Arroz, feijão, milho, ok. Joel? Também, feijão, arroz, milho. Mamão. E a senhora? De tudo já. Já trabalhei colhendo. Criada na roça, trabalhando. E Fabrícia? Mamão. Vocês plantaram ou colheram mamão? Eu cheguei a colher. Plantar também. Então tá. Eu vou pegar o mamão, porque o milho, o feijão e o arroz, o processo é um pouco diferente, né? O que se faz para que o mamão seja doce? Eu sei, tem um produto que coloca na terra, aí ele fica doce. Olha que interessante. É exatamente isso. Há pouco tempo eu descobri isso, gente. Eu sempre pensava assim, nossa, você sabe aqueles abacaxi de Marataízes? O pessoal até fala assim, olha o abacaxi de Marataízes, docinho, docinho. O pessoal fala, fica brincando assim, né? E a gente pensa assim, nossa, eu acho que Marataízes deve ter um solo adequado, né? Porque os abacaxis de lá são tão bons. Mas o que acontece? Na realidade, deixa eu perguntar aqui pro Joel e pro tiozinho. Quando vocês plantaram feijão, arroz e milho, né? Basicamente isso. Existia, ou existe, se vocês plantou ainda, algum produto que faça o grão ser melhor ou menos melhor? Ou pior, né? Não, né? Por isso que eu peguei mais as frutas de hoje, porque hoje já existe essa tecnologia. E o feijão, o arroz, o milho, até hoje eu também não vi alguma coisa, a não ser a espécie do grão, certo? Acho que só um pouquinho, eu falar do mamão, trabalhei com mamão também. Quanto mais enrola, mais produto no mamão, o mamão fica bem saboroso. Agora, quando a roça ela fica velha, abandonada, o mamão fica mais saboroso. Ele está mais doce, mais saboroso. Sério? Interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse final de semana da família, nós vamos recapitular um tema que a gente já conhece da Bíblia, que está lá em Gálatas, capítulo, deixa eu pegar aqui, eu acho que é 5 ou 6, deixa eu pegar agora certinho. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Aí vocês vão entender o porquê eu fiz a introdução da questão das frutas. Gálatas 5, 22. Acharam? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para quem entende de regras gramaticais de português, quando a gente fala o fruto, é um ou é mais? O fruto é um ou é mais? É um. Quando eu falo os frutos, é um ou são mais? São mais. Mas por que aqui na Bíblia diz assim, o fruto? E aí, amor, alegria, paz, longanimidade e um monte de fruto. A Bíblia está errada? Não, tá certo. Mas o fruto é amor, alegria, é mais do que um. Então são os frutos. E aí, como é que a gente fica? Que série você faz? Isso. Sétimo ano. Então você já entende disso, né? Concordância, verbo nominal. Eu posso dizer assim, o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade e um monte de coisa, ou eu deveria falar os frutos são, e aí um monte.
os frutos. É exatamente isso que ensina na escola. Mas, queridos, deixa eu fazer uma introdução para que você entenda um pouquinho. Deus criou o ser humano com um detalhe que, de verdade, dizem que Deus não dá asas à cobra, né? Então, o que eu vou dizer, por favor, não é uma prepotência, não é real. Por quê? Eu digo assim, se eu fosse Deus, eu jamais seria, mas tudo bem. Se eu fosse Deus, eu não faria o que Deus fez. Não que Deus fez errado. Deus criou o ser humano com um detalhe que se chama livre-arbítrio, escolha. Por que eu digo que eu acho que se eu estivesse lá eu não faria? Porque quando você dá liberdade para as pessoas, você corre o risco de elas te rejeitarem. Certo ou errado? Errado. Se eu falo para as pessoas, você pode gostar ou não gostar de mim, independente de eu falar, isso vai acontecer, né? Podem gostar ou não. Por Deus deu a livre escolha do ser humano. E com essa livre escolha, nós conhecemos a história lá em Gênesis, eles escolheram desobedecer. Adão e Eva escolheram desobedecer. Antes eles só tinham uma natureza, a natureza espiritual. Agora eles passaram a ter a natureza espiritual e a natureza carnal. E desde então começou um grande conflito que ainda não terminou. E olha só, que daqui a pouquinho eu vou voltar para os frutos. Olha só o que diz Romanos, lá na sua Bíblia, em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler do 14 ao 20. Considerando o final de semana da família, em regra geral você pensa assim, poxa, é plano de Deus, tudo bem que ele deu livre escolha, é plano de Deus que os lares sejam felizes. Que marido ame a mulher ama o marido, os filhos se relacionem bem com os pais relacionam-se bem com os filhos, e seja a família não perfeita porque nós vivemos na terra, mas uma família feliz. Agora pare e analise. Isso é uma realidade no mundo que nós estamos? Raramente. Eu não posso dizer que não existe, porque senão o sentido da mensagem de hoje estaria errado. Mas se você analisar, lares que se dizem totalmente felizes não são muitos. Por isso que, olha só, Romanos capítulo 7, 14 a 20 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido da escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha só o que Paulo está falando. Nem ele entendia como ele agia. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mas 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço, esse faço. Olha o drama de Paulo, e quando a gente analisa a vida, né, de Paulo, nossa, ele foi um apóstolo, ele abriu muitas igrejas, fez jornadas, tudo. A gente pensa assim, nossa, legal, esse homem devia ser um homem de fé firme em Deus. Mas ele fala assim, eu não me entendo, eu quero fazer o correto, mas eu não consigo. Olha o conflito que começou no Éden, que ainda não terminou, que Paulo passava. Fazer o que é certo. Nós temos instruções imensas, livros sobre família, tudo que você possa imaginar.
Agora, por que os lares não necessariamente são felizes? Porque na realidade, queridos, quando a gente para analisar, aí a gente vai para Gálatas, vai lá, Gálatas, antes mesmo nós lemos, né, mas vai, volta lá, Gálatas, capítulo 5 e o verso 16. Como nós tendo natureza carnal, assim como Paulo, vamos conseguir produzir o fruto do Espírito, que são vários, e daqui a pouquinho eu vou esclarecer isso. Como é que nós vamos conseguir produzir o fruto do Espírito se nós somos carnais? Gálatas 5,16 diz assim: Ixi, eu estou errado aqui. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A primeira parte diz o quê? Como é que nós vamos escapar de sermos dominados pelas paixões ou pelas tendências da nossa carne? Vivendo pelo Espírito. Na prática, o que seria isso? Agora, Colossenses 3, eu já tinha aberto aqui. Agora, Colossenses 3, versos 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, esse é o verso principal, acima de tudo, porém, esteja o que diz a Bíblia? Verso 14, Colossenses 3,14, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, quando a gente entende que o amor é o fruto do Espírito, eu vou entender como diz Colossenses aqui, porque no final, olha que interessante, no final Paulo fala assim: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo, que é o elo de todos os outros. Então, qual é o fruto do Espírito? Fala para mim agora. O amor. De que maneiras o amor se demonstra? Aí nós vamos para aquela lista de mais 8 características que nós lemos lá no início, que são alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora faz lógica o verso? Faz. Porque o fruto do Espírito é o amor. Agora, quando a gente pensa em amor, o que vem à sua cabeça? Fala para mim. Joel, quando eu falo assim a palavra amor, o que você pensa? Várias, pode ser aspectos gerais. Vão pensando aí. Mas só cita uma. Ok. Irmã, amor. Ok. Então a senhora já pensou numa demonstração de amor que seria a bondade. Você, quando você pensa na palavra amor? Ok. Queridos, existe na realidade, isso os filósofos dizem que existem 3 tipos de amor. O amor ágape, o amor filéu
e o amor héteros. 3 tipos de amor. Hoje em dia, por exemplo, nossa, que amor de planta. Tem pessoa que diz assim, não é? Aí chega assim, nossa, fulano está apaixonado, ele está amando fulano. Amor. Um pai chega para o filho e fala assim, filho, eu te amo. Amor. Do sentido depravado por aí, vamos fazer amor. Amor nunca se faz, né? Ele já existe. Vamos fazer amor. Irmã, eu acho que eu fico assim, juntando Moisés carregando aquele povo todo ali é um amor danado. Porque ali está tudo junto, né? Amor, temperança, paciência, Domínio próprio. Tudo junto. Para aguentar aquele povo. Aquele povo. E olha aqui, a gente não tem noção, irmão Joel, da quantidade de pessoas que saíram com Moisés. Mas dá mais ou menos 30 Soretamas. 30 cidades de Soretama sob a liderança de Moisés no deserto. Já pensou? É muita gente. Mas veja bem, vocês pararam para pensar que a palavra amor hoje ela é utilizada para tudo e de aspectos positivos e de aspectos negativos? Tem que pensar que o amor devia ser fraterno. O amor sem Esse amor fraternal é o que os filósofos chamam de amor filéu, que é o amor de um pai para um filho, é o amor de um irmão para outro irmão, um casal mesmo, é o amor de um amigo para outro amigo ou para uma amiga, é aquele amor sem interesse, sincero, mas sem conotação sexual, sem interesses físicos. Esse é o amor filéu. Ele só é superado, sabe por qual, minha irmã? Pelo ágape. Porque o amor ágape é o amor de Deus e é perfeito. Então, quando a Bíblia usa uma palavra amor para se referir a Deus, lá no original é usada a palavra ágape. Porque quer dizer que é o amor de Deus perfeito. E o amor héteros é qual? Esse sim é o amor romântico. É o amor entre um homem e uma mulher, entre um namorado e uma namorada, entre o esposo e a esposa. E eu estava comentando com meu esposo em casa. É interessante que até nisso os filósofos falam que o amor ele é hétero, entre um homem e uma mulher, conforme a Bíblia diz, deixa o homem a sua casa, nem se une a sua mulher. Hétero, o amor hétero é o amor romântico, não é a paixão, tá? Porque a paixão é diferente, mas é o amor entre um homem e uma mulher. Ok? Agora veja bem. Quando a gente entende que o fruto do Espírito então é qual? Repete para mim, o fruto do Espírito é qual? O amor. De que maneiras esse amor vai se demonstrar? A partir de amanhã nós vamos ver alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, um monte de maneiras. Mas o elo que une todos, esse é o quê? Amor. E é interessante que todos os distritos que nós já passamos, sem exceção de nenhum, sempre chega mais ou menos parecida com a história que veio no sermonário. A história que veio no sermonário, nomes fictícios, um homem e uma mulher que se casaram, que passaram a ter uma família, um casamento supostamente feliz, tiveram 3 filhos, só que lá pelo 12º ano de casamento, a mulher percebe que não era aquilo que ela esperava e que parece que o amor está acabando. E a história conta que ela começou a ficar depressiva por causa disso,
Pensou inclusive em largar o esposo e os filhos. Passou na cabeça dela tentar contra a própria vida. E ela vivia naquele turbilhão de emoções, achando que o casamento estava acabado. O esposo, por sua vez, também atônito, sem saber o que fazer, perdido nessa situação, com os filhos, cada um para um lado. E ele também chegou à conclusão: realmente, o nosso amor acabou. Mas quando você vai para 1 Coríntios 13, que tem todas as características do amor, o que fala lá no final? O amor jamais acaba. A Bíblia está errada novamente, então? Eu acho que ele começou, né? Como? O amor do casal se larga assim, vamos ter assim, eu acho que o amor só começou. Porque a Bíblia fala: o amor jamais acaba. E a gente vê tantos relacionamentos fragmentados por aí, onde fala assim: o nosso amor acabou. Logicamente, por isso que existem 3 tipos de amor, que eu já falei. A história, o casal dessa história, eles entenderam que eles precisavam de ajuda, até profissional, emocional, espiritual, aconselhamento. E eles conseguiram reestruturar e perceberam que o amor não havia acabado. Mas 1 João 4,8 fala o quê? Quem é que sabe de cor 1 João 4,8? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Esse é o segredo do sucesso em um relacionamento a 2 ou a mais. No caso, como nós estamos falando sobre família, do relacionamento familiar. O amor jamais acaba. Literalmente falando, ele não acaba. Por quê? Porque o amor é quem? O amor é uma pessoa, o amor é Deus. Quando nós pensamos que o amor é um sentimento, eu tenho um sentimento de amor para com o meu marido. Meu marido tem um sentimento de amor para comigo. Se nós não cultivarmos esse sentimento faz o quê? Acaba. O sentimento acaba. Só que amor é uma pessoa, amor é Cristo. Eu tenho a impressão que amor é igual a plantio. Precisa ser cultivado. Por isso que agora vocês vão entender, porque no início eu perguntei se alguém trabalhava com plantas ou com frutas aqui. É preciso cuidar do solo. Muita gente planta café aqui. Se não podar a lavoura, se não irrigar, se não adubar, dá café? Pode até dar no primeiro ano. No segundo ano, abandona a lavoura. Joel, dá café? Nem no primeiro ano. Nem no primeiro ano dá. Vocês entenderam? A questão é o seguinte: para que nós tenhamos amor no lar, até a gente cantou essa música, é preciso, em primeiro lugar, sabe o quê? Eu estar pertinho de quem é a fonte do amor. E quem é a fonte do amor, nós já vimos? Deus é amor. Algumas dicas, então, para nós alcançarmos uma vida familiar com mais amor. Primeira, comunhão com a fonte do verdadeiro amor. Queridos, não existe família feliz sem Deus. Ponto final. Não existe. Aí você vai falar assim: nossa, mas a gente vê famílias por aí que são tão felizes e eles nem se importam com Deus. Talvez não da maneira que nós pensamos que eles deveriam se importar. A gente não está lá no dia a dia com eles. O verdadeiro amor
precisa ter como fonte Deus. Segunda dica: agir com altruísmo. O que é ser altruísta? São 5 dicas apenas para que a gente cultive a plantinha do amor na nossa família. Primeiro, precisamos buscar a fonte do amor, que é Deus. Segundo, agir com altruísmo. O que é uma pessoa altruísta? Aquela que coloca o outro antes dos seus interesses. Aí você vai dizer assim: ah, mas a Bíblia fala, amo teu próximo como a ti mesmo. Com certeza. Mas no altruísta, vou dar um exemplo lá de casa. Meu esposo, ele é muito altruísta quando ele vai fazer alguma sobremesa. Ele cozinha lá em casa. Por quê? Ele ama coco. Eu nunca consegui comer coco na minha vida. E olha que eu já tentei muitas vezes, eu não consigo. Não desce. Sabe como meu marido demonstra ser altruísta? Ele não coloca coco na sobremesa. Isso é ser altruísta. Embora ele goste, ele coloca a minha preferência antes da dele. Isso é ser altruísta. Então, buscar a Deus, ser altruísta. Terceiro, falar sempre a verdade. Queridos, a questão da veracidade. Meu nome é Vera. Vera Lúcia significa verdadeira luz. A questão da veracidade, ela precisa ser constante da família. Não tem como. E eu vou contar rapidinho um episódio bem interessante, porque eu e meu esposo, quando nós namoramos e resolvemos casar, nós combinamos algumas coisas. Entre elas, 2. Primeiro, nós jamais brigaríamos. Pela graça de Deus, dia 29 agora nós vamos fazer 20 anos de casado. E até hoje, graças a Deus, nós não brigamos. Não que nós não tenhamos desentendimentos, com certeza. Mas precisa brigar para resolver problemas? Não precisa. Então nós combinamos isso. E segundo, nós combinamos falar sempre a verdade. E há um tempo atrás eu tinha vontade de fazer luzes no meu cabelo. Eu tenho cabelo muito branco, ó, já dá para perceber, né? Meu cabelo está praticamente todo branco. Mas quando ele estava começando com alguns fios brancos, eu pensei assim: se eu fizer luzes, vai disfarçar, né? E eu fiquei enrolando, não, eu tô com vontade de fazer. Até um dia ele falou: você tem vontade? Vai e faça. Aí eu fui toda feliz, né? Pra cabeleireira. Gente, ficou ridículo o meu cabelo. Ficou muito feio. Ficou feio. Por quê? Eu não gosto de luzes alaranjadas. Eu gosto de acinzentadas. E meu cabelo ficou quase cor de laranja. Ridículo, ficou muito feio. Quando meu marido chegou em casa, e agora, né? Aí ele andou pra cá, andou pra lá, fez de conta que não estava nem me vendo, e foi pra cá, foi pra lá. Aí eu não aguentei, né? Eu cheguei assim: amor, o que você acha do meu cabelo? Lembre-se, nós combinamos falar sempre a verdade. Ele olhou pra mim, respirou muito fundo e falou assim: eu vou me acostumar. Eu vou me acostumar. Falou a verdade, não estava bonito, não estava, mas existe maneiras de você falar a verdade. Tem gente que fala assim: eu só falo a verdade, minha natureza é assim, gosto de quem gostar, eu falo a verdade mesmo, é verdade. É assim que a Bíblia pede para que a gente fale a verdade? Existe maneira, jeito, tudo para você falar a verdade. Não devemos faltar com a verdade. Mas você tem maneiras de como falar a verdade sem magoar e sem ofender. 4. Mantenha atitudes de respeito como base nos relacionamentos. Queridos, grande parte, eu vou chutar baixo, bem baixinho, 80%, é muito baixa o meu chute, das brigas começam com falta de respeito. Chutei muito baixo, eu não quero dizer todas, por isso que eu estou dizendo praticamente todas as brigas em casa começam com falta de respeito. Ou um falou muito alto e o outro já quer responder na mesma altura, do que falar alto é falta de respeito. A pessoa está próxima, para que você precisa falar alto. Ou então,
detalhe. Esqueci a palavra agora. Indiferença, entendeu? Indiferença também é falta de respeito. E às vezes a indiferença dói mais do que uma palavra dura. Falar palavras desagradáveis, que você sabe que não é. O tom de voz muito alto é falta de respeito. Só que a indiferença, fazer de conta que não é nem com você. A pessoa está falando, você vira as costas e sai. Também é falta de respeito. Se nós mantivermos uma atitude de respeito, eu não concordo com você, mas eu vou te ouvir e depois eu vou dar minha opinião. Não é muito difícil. E último, perseverar no perdão. Gente, como é difícil perdoar. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é perdoar. Principalmente se você é a parte prejudicada. Porque quando você prejudica alguém, parece meio natural você ir pedir perdão, certo? Agora a Bíblia aconselha, qual é o conselho? Se teu irmão pecar contra ti, vai tu e procura. E tem muita gente que fala assim: ah, mas se eu for atrás, vai parecer que eu sou o culpado. Querido, não é assim. A Bíblia é clara. Se alguém te magoou, você procura ela. Ah, mas ela não quer nem me ouvir, não quis ouvir. Tudo bem, você já fez a sua parte. Perdoe. Porque o perdão, a falta de perdão, é como se fosse um saco de lixo enorme. Que a pessoa põe nas costas e carrega por tudo que for lugar. Além de pesar e de cansar, fede. É mal cheiroso. A pessoa fica totalmente mal-humorada, indisposta, quando ela não perdoa. E você sabe o que é ódio? A melhor definição de ódio que eu já tive na minha vida. Você sabe o que é ódio? É você tomar veneno querendo que a pessoa que você odeia morra. Isso é ódio. Já pensou nisso? Quando você odeia alguém, é você tomando veneno querendo que a outra pessoa morra. Isso é ódio. Voltando ao início para nós terminarmos. A partir de amanhã nós vamos ver algumas formas de como o amor se demonstra, que é a alegria, a paz, a longanimidade e todos os outros que nós chamamos de frutos do Espírito, mas na realidade o fruto do Espírito é qual? O amor. De quem nós recebemos o dom de amar? De Deus. Portanto, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais amor eu tenho para receber. E se eu estou cheio de amor, eu transbordo de amor, e quem está ao meu lado recebe amor. Olha que lindo. Portanto, o que nós precisamos entender hoje, se a gente entender só isso e colocar em prática, já está tudo resolvido. Preciso ir diariamente a Jesus em busca de amor. Se eu for diariamente a Cristo em busca do amor, está tudo resolvido. Que Deus nos ajude a entender que o amor é a base de tudo e Deus, como a Bíblia mesmo diz, é amor. Ok? Vamos levantar para orar, nós vamos cantar.